Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade à nossa série Correlações do Bitcoin no capítulo 7, com a explicação do comportamento exponencial perfeito em 2021. Bem, mas primeiro nós temos que responder a seguinte pergunta: por que investigar o comportamento exponencial? Em matemática financeira, em juros compostos, em reprodução de culturas de bactérias. Em todos esses casos, as curvas é, são perfeitamente exponenciais, como o comportamento exponencial da taxa de inflação, ok? Até mesmo o comportamento dos novos casos de Covid-19 durante a pandemia de 2020, ele seguiu um comportamento exponencial. Então, nós vemos que a natureza repete muito esse tipo de função, ok? Então, nós vamos avaliar para a subida do Bitcoin em 2021 se um mercado que não tem regulamentação e não tem circuit break, não tem impedimentos de movimento, ele tem liberdade, graus de liberdade, se esse mercado se comporta também como curvas exponenciais. Então, o objetivo do vídeo é provar que os preços do Bitcoin se comportaram de forma perfeitamente exponencial na sua subida da primeira metade de 2021. Então, esse é o objetivo do vídeo. Ao final desse vídeo, você vai ver se nós conseguimos ou não provar que ele tem esse comportamento exponencial. Inclusive, vamos tentar determinar a função que descreve esse comportamento da subida. Primeiro, o que é uma função exponencial? Vamos fazer uma breve introdução sobre isso aqui. Uma função exponencial, pessoal, é uma função de f de r em r. Ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos reais positivos diferente de zero. Basicamente, uma função exponencial ela tem esse formato: f de x é igual a ax, ou y é igual a ax, onde a é a base, ok? Um exemplo, 2 elevado a x, ou 3 elevado a x, correto? Esse é um exemplo de função exponencial. Se o a, que é a base, for maior que 1, você tem esse procedimento aqui, esse comportamento gráfico de subida, ok? Ele sobe dessa forma. No entanto, se A está entre 0 e 1, você tem a descida, e esse comportamento. Então, nós vamos ver se a subida do Bitcoin se comporta dessa forma. Bem, qual procedimento nós iremos utilizar para verificar esse comportamento? Primeiro, nós vamos utilizar essa sequência de passos. Nós vamos utilizar o programa R. Se você não sabe programar, não tem importância, eu vou só passar o código rapidamente e rodar as funções. E se você sabe programar, você pode reproduzir na sua casa. Se você não sabe, não tem problema. Você vai conseguir entender no final o nosso ponto. Então, primeiro, nós vamos utilizar o R, baixar os dados do Yahoo Finance. Depois, nós vamos transformar os preços do BTC utilizando a função logarítmica, devido à seguinte propriedade. Bem, se nós tivermos uma função exponencial do tipo y igual a b vezes a elevado a x, quando nós aplicamos o logaritmo dos dois lados, nós temos log de y igual a log de b mais log de a vezes x. Ou seja, você transformou uma relação mais complexa do tipo exponencial em uma relação logarítmica.
que é uma relação linear. Lembra? Y é igual a AX mais B, correto? Então, nós vamos aplicar a função log. E depois, vamos fazer a regressão linear de log dos preços do BTC pelo tempo, certo? Para nós verificarmos como é a variação do log do preço no tempo. Se essa relação for linear, então nós estamos muito inclinados a considerar o comportamento exponencial dessa subida. Depois nós vamos avaliar todo o processo e chegar numa conclusão. Certo, pessoal? Então, vamos para o R. Então, estamos aqui no R. Vou explicar basicamente o que é feito, mas sem muitos detalhes. Quem quiser saber mais a respeito, vai lá e faz o nosso curso Matemática e Programação no R, que tem aqui no canal. Ele é totalmente gratuito e tem várias aulas disponibilizadas. Só tem que ter um pouquinho de paciência e você consegue aprender. Então, primeiro, nós vamos baixar as bibliotecas utilizadas. Eu utilizo essas bibliotecas aqui. Ok? A faixa que nós vamos avaliar é entre o dia 7/12, ou seja, dezembro de 2020, e dia 18/4. Abril de dezembro de 2020 até quase o meio de abril de 2021, naquela pernada que o Bitcoin teve. Vamos dar uma olhada em como foi essa pernada. Então, eu entrei aqui no CoinMarketCap, vamos dar uma olhada no gráfico. Vamos colocar um ano. Vamos colocar no TradeView. E a pernada que nós estamos analisando é essa daqui, ó. Essa que vai de dezembro até abril. Ou seja, estamos avaliando esse período aqui. Ok? Que o Bitcoin saiu praticamente de 19 mil e bateu 62 mil. Nós vamos avaliar essa faixa. Então, vamos voltar lá para o R. Então, vamos baixar. Eu estou baixando aqui junto com o SP500, mas não tem nada não. Ok? Acabei de rodar a função. Vamos ver os dados. Aqui, coloquei para ver só a parte superior dos dados. Então, aqui as datas, certo? Então, ele começou a baixar os dados de preço do Bitcoin. Esses daqui são os dados de preço do Bitcoin. Em dia 7/12, onde ele estava 19.191 dólares, até, vamos olhar o último preço, até dia 16/4, onde ele estava 61.572. Perfeito. Então, baixamos os dados utilizando o R. Agora, vamos aplicar a regressão linear de log do BTC pelo tempo. Vamos utilizar a função LM, ok? E vamos verificar o sumário. Fizemos a regressão. Fazendo a regressão, observe que o R2 é 87%, lembrando que ele vai só até 100%, e o R2 Adjust é bem próximo, né? Quase 87% também. A regressão é significativa, p-value é significativo. As duas variáveis são significativas. Depois nós vamos utilizar essas variáveis aqui para escrever a equação que descreveu o movimento do Bitcoin, ok? Agora, vamos analisar essa regressão na ótica dos resíduos. O teste de Shapiro-Wilks. Ele foi maior do que 0,05, então os resíduos são normais.
O teste de Dickey-Fuller, ó, deu maior que 0,05. Então, eles não são estacionários. Isso não é bom, isso é ruim, mas são normais. E vamos plotar o gráfico dos resíduos para ver se possui um comportamento randômico. É relativamente margeia o zero aqui, né? O ideal seria que ele ficasse em ondas ao redor do zero. Ok. Agora vamos plotar. Então vamos plotar. Plotando com a biblioteca ggplot. Aqui nós obtivemos o gráfico do preço do Bitcoin um tempo em dias. Observa que ele subiu aqui aproximadamente 80 dias seguidos e os pontos é o real, são os preços reais, e a reta é o modelado, ok? Então vamos voltar para os slides e encontrar a equação que descreve o movimento exponencial do Bitcoin. Vamos lá? Bem, no sumário do R lá, nós vimos que a função y é ax mais b, que é essa função aqui, ela estava lá em que o log de A era 0,013, o log de B era aproximadamente 10. Lá no sumário a gente viu isso. Então, ou seja, se o log de A é igual a 0,013, significa que A é igual ao neperiano. Lembra do número neperiano? Que é, se eu não me engano, é 2,718282, elevado a 0,013. Isso dá 1,01308. Ok? Então, encontramos o A. O B, o log de B, a gente viu que é 10. Ou seja, B é igual a neperiano elevado a 10. Isso dá 22.026. Observa que é próximo ao valor a partir do qual o Bitcoin começou a subir ali no final de dezembro de 2020. Ok? Como nós sabemos que o preço do Bitcoin é igual a B vezes A elevado a X, nós temos que o preço é descrito por essa equação, onde x é o tempo. Então, nós encontramos a equação exponencial que descreve o movimento do Bitcoin. Só que essa fórmula ela tem um erro. Esses valores dos coeficientes são médios, porque observa quando nós plotamos lá o real, nós plotamos os pontos, o real, versus o modelado. Observa que os pontos não ficam exatamente em cima da reta. Então, nós temos que, no R também, nós obtivemos o erro, certo? Ou seja, essa equação que descreve o movimento do Bitcoin, na verdade, ela é B vezes A elevado a X mais um erro. E o erro está nesses coeficientes. Então, o valor de B não é 22 e 26, mas uma faixa entre 21 e 23 e 24 aproximadamente. E A é uma faixa entre 1,012 e 1,014, ok? Então, temos que ficar atento a essa questão. Não dá para fazer a previsão exata, existe um erro associado a essa modelagem. Assim, a equação que descreve a subida tem alguns detalhes interessantes. Observe a semelhança quando eu pego o A aqui, 1,013, e decomponho ele em 1 mais 0,013 elevado ao tempo em dias, observa que essa fórmula é bastante parecida com a dos juros compostos. Vou mostrar para vocês agora que essa fórmula é praticamente idêntica à dos juros compostos.
E a última observação é que essa taxa de 0,013 ela é a mesma do crescimento da população brasileira entre 1997 e 2002. Observa, não quer dizer que o Bitcoin previu a taxa, não. É só que o crescimento populacional, o crescimento de populações, ele é exponencial. E a taxa com que o Bitcoin cresceu foi a mesma, mas não significa, não tem uma relação de causa e efeito, ok? A questão é que a função é exponencial. Vou mostrar para vocês isso daqui agora. Sair daqui e, ó, os juros compostos, 1 mais I elevado a T. Lembra? O preço do Bitcoin. Então, ele obedece uma fórmula parecida com a dos juros compostos. E, se você vir aqui nesse site da IFSC, você vai ver em aulas exponenciais, onde ele está dando uma aula sobre as exponenciais, que, quando ele faz a aproximação da taxa, ele vê que de 1997 a 2002, a taxa média de crescimento da população brasileira foi de 0,013, aquele mesmo valor que a gente calculou lá para o Bitcoin. Ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer outro vídeo com o tema relacionado para que nós possamos tentar fazer previsões utilizando essa equação. Então, aguardem a próxima e muito obrigado, pessoal. Se gostaram do conteúdo, dê like, ative o sininho.